Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, paz seja convosco. Pastora Maria e eu estamos com muitas saudades de vocês e ansiosos para que logo passe esta pandemia de coronavírus, para que nós possamos juntos nos reunirmos lá na nossa querida Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque Via Norte, para cultuarmos o nome do Senhor juntos. Então eu quero também lembrá-los que amanhã nós teremos o nosso dia de jejum para orarmos, né? Jejum e oração para orarmos em favor, né? Para que Deus possa estar estendendo suas mãos para abençoar as pessoas que já foram contaminadas por esse vírus, que sejam curadas, e aqueles que ainda não foram, se Deus quiser, não sejam, em nome de Jesus, não sejam contaminadas, que o Senhor afaste essa peste logo da nossa terra, certo? Para isso eu gostaria de dar para vocês uma palavra a respeito do jejum, certo? Então vamos ver algumas considerações aqui a respeito do jejum. Primeiro, jejum significa abstenção, isto é, privação. Jejuar é abster-se ou privar-se de alguma coisa. E o que mais nós conhecemos, o jejum que mais nós conhecemos é o jejum de alimentação, né? de nos privarmos de algum alimento. E então eu convido você a fazer esse jejum amanhã. Você vai escolher ver a forma que você vai querer, isto é, o tempo, né? Se você puder jejuar o dia todo, faça-o. Se você puder jejuar até o meio-dia, então faça também. Você que vai fazer esse propósito. E então, o que fazer também neste tempo? Você vai, na medida do possível, se você está trabalhando ou se você está em casa, você vai ver a sua possibilidade. Daí você vai, nesse período, você vai orar, ler a palavra de Deus, você vai meditar nessa palavra, você vai refletir sobre ela, você vai ouvir músicas, né? Enfim, até, se dependendo do tempo, assistir algum filme que edifique, né? Um filme evangélico que venha edificar a sua alma, mas acima de tudo não esquecer de orar pelo nosso propósito, tá? De colocar diante do Senhor as vidas das pessoas que já foram, conforme nós mencionamos, já foram contaminadas, e que livre aqueles que não o foram, certo? Então, e o jejum ele pode ser pessoal, quer dizer, uma decisão pessoal sua, você vai jejuar porque você tomou essa decisão, ou também pode ser um jejum congregacional, isto é, a convocação pelo pastor local para a consagração da igreja, ou ainda um jejum nacional, que é o nosso caso, que é convocado pelo Conselho Nacional de Diretores. Então você estará jejuando junto com todos os nossos irmãos, isto é, com os nossos irmãos de todo o Brasil, todos os quadrangulares e também outras igrejas, né, outros irmãos que também aceitarem, né, fazer parte desse tempo, estarão jejuando em todo o Brasil, tá? Você será parte dessa convocação. Muito bem, outra coisa, o significado do jejum. O jejum ele tem que ter um significado espiritual, porque existem vários tipos de jejum, por exemplo, para o jejum para o corpo, por exemplo, ele não tem um sentido espiritual. O jejum simplesmente um jejum corporal, ele pode ser um jejum terapêutico, isto é, um médico proibiu você de comer determinadas coisas, e pode ser um jejum estético, uma pessoa que quer emagrecer, ou pode ser um jejum político, que é a greve de fome que nós vemos. Então esse tipo de jejum, ele não tem um sentido espiritual. E bem como também o jejum, a disposição da alma com respeito ao jejum,
Ele pode ser um jejum, melhor, essa disposição da alma pode ser uma disposição sincera ou falsa, né? O jejum pode ser falso ou verdadeiro diante de Deus. E nós vemos que isso pode acontecer porque no livro de Isaías, Deus repreende, Deus rejeita o falso jejum do seu povo, do povo de Israel. Então devemos prestar bem atenção nisso, né? Unir, né, essa abstenção corporal, que é o jejum, né, de algum alimento, e também a nossa alma também esteja na presença de Deus durante esse tempo. Alma, espírito. Nós vamos ver depois que ela é o nosso ser por inteiro. Jejum, outra coisa que nós devemos guardar também, aprender ou reter no nosso coração, que jejum não é moeda de compra, né? Eu quero um carro, eu necessito de uma casa, eu preciso de sapatos e roupas, né? Eu preciso de uma bênção, enfim, como se fosse uma varinha mágica. Jejuei, aconteceu. Então, jejum não é exatamente isso, tá? Devemos ver, guardar bem essa definição, tá? Não é o simples ato de jejuarmos que vai fazer com que nós vamos obter aquilo que nós necessitamos, tá? No entanto, veja bem, para qualquer necessidade que tenhamos, devemos orar e podemos acompanhar nossa oração com jejum, certo? Mas não esquecendo que aquilo que nós vamos conseguir de Deus é por meio da nossa oração, é como resultado da nossa oração. Então vamos ver o verdadeiro jejum, né? Isto é, quando jejuamos, o verdadeiro jejum acontece quando jejuamos e nos consagramos inteiramente ao Senhor, tá? Dedicamos a Ele o nosso espírito, alma e corpo. Desta forma, aproximamo-nos mais dele. Veja bem, olha como a coisa está acontecendo. Então, temos mais comunhão com ele. Veja bem, jejuando, nós estamos inteiramente na presença de Deus, tá? Sacrificamos o nosso corpo, certo? E apresentamos nossa alma e nosso espírito diante do Senhor, quer dizer, estamos integralmente na presença dele. Então, isso resulta no maior grau de comunhão com ele. E sendo assim, conseguimos mais dos seus favores, pois estamos mais perto dele, certo? E uma coisa importante, o jejum ele é pessoal. Moisés, Daniel e muitos outros obtiveram em suas vidas, né, o resultado dos propósitos de Deus para eles. Isto é, cada um teve a sua experiência com Deus. Então, eu devo olhar esses jejuns como exemplos, tá? Sem esquecer que o jejum de Moisés era jejum de Moisés, o jejum de Daniel era jejum de Daniel. O que Deus quer é que eu faça o jejum de Nelson e que você faça o seu jejum. Quando você jejua, aproxima-se de Deus para que Ele trabalhe em sua vida, a fim de cumprir o seu plano em você. Olha, veja agora o objetivo real do jejum, certo? Portanto, quando você jejuar, jejue esperando aquilo que Deus vai fazer em sua vida. Nunca esqueça, você é único, você é única. Você não vai fazer, né? Ou melhor, Deus não vai fazer com você o que fez com Moisés, exatamente o que fez com Moisés e exatamente o que fez com Daniel. Sua história é outra. Ele vai fazer com você aquilo
que você precisa, aquilo que Ele quer com você, o plano que Ele tem para a sua vida. Então, Deus quer que você tenha a sua experiência, tá? E para isso o jejum vai te ajudar bastante. Muita atenção agora. Note bem o objetivo do jejum. Você tem que jejuar para descobrir e fazer a vontade de Deus e não para que Ele faça a sua vontade. Bem entendido? Repito, você tem que jejuar para descobrir e fazer a vontade de Deus e não para que Ele faça a sua vontade. Então eu não posso pedir o que eu quero para Deus? Assim não tem graça então, né? A resposta é: pode e deve pedir para Deus. A Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Posso, então, e devo apresentar os meus pedidos a Deus. Tenho que pedir com fé. Lembre-se que para cada pedido nosso, Deus pode responder de 3 formas. Guarde bem. Para cada pedido que você faz para Deus, cada oração que você faz a Deus, Ele pode responder de 3 formas. Primeiro, sim, vou atender do jeito que você pediu. Segunda forma que Deus pode responder para você: espere, não é para agora isso. Ou ainda não, né? Porque não é o fato de eu orar é que Deus vai me dar aquilo que eu estou pedindo. Porque às vezes Deus não vai me dar determinadas coisas que eu peço, porque na verdade aquilo não é necessário para mim, aquilo não vai, até mesmo não vai me fazer bem. Então é importante isso. Sabe por que eu devo optar sempre por aceitar a vontade de Deus para a minha vida? Simplesmente pelo fato que está registrado em Romanos capítulo 12, verso 2. E eu encerro com essas palavras: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que eu devo deixar Deus fazer a vontade dele na minha vida, porque ela é boa, agradável e perfeita para mim e para você e para todos aqueles que se aproximam dele. Espero que você tenha momentos maravilhosos de jejum e oração e obtenha muitas bênçãos do Senhor para a sua vida. Eu quero orar com você agora, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai santo, eu quero neste momento colocar diante de Ti a vida do meu irmão, da minha irmã, que está neste momento me assistindo. Quero pedir, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus, que a Tua bênção esteja na vida do Teu filho, da Tua filha. Ó Pai amado, e coloco diante de Ti já este jejum que nós iremos, ó Deus, dedicar a Ti amanhã, nos consagrando a Deus perante o Senhor, para que o Senhor venha ouvir as nossas orações, para que o Senhor venha, ó Pai amado, ter misericórdia, para que o Senhor tenha misericórdia, Pai, deste povo, isto é, do povo o qual nós fazemos parte. Ó Pai amado, Pai santo, livra-nos de todo o poder desse vírus, ó Pai, desse coronavírus, Pai. Pelo poder do nome de Jesus,
Colocamos diante de Ti as pessoas que já foram infectadas, aqueles que estão em estado grave, crítico, não só no Brasil, em nenhuma parte, em qualquer parte do Brasil, como também em qualquer parte da face da terra. Ó Deus querido, nós oramos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor estenda as suas mãos sobre estes e sobre aqueles que não foram infectados. Ó Pai, que o Senhor guarde, livra-nos pelo poder do nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. E que todos agora possam ter um tempo agradável na Tua presença, de descanso, que todos possam descansar na Tua presença, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Meus queridos, até uma próxima oportunidade, quando nós estaremos conversando novamente. Em nome de Jesus. E desculpem aí algumas falhas, porque esta foi a primeira experiência que eu tive em lhes passar um vídeo. Tá? Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe você com a sua família, para a glória do Senhor. Amém.